Boa noite. Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor e desejar a todos aqueles que estão à escuta da nossa voz, aqueles que têm participado conosco, um bom culto, uma boa estada conosco. Para nós é motivo de alegria tê-los. Esperamos que você permaneça conosco até o final deste culto. Se você tem gostado, se você gosta dos nossos cultos, eu gostaria que você desse um like aí para a gente e manifestasse a sua opinião, para que nós possamos melhorar algum tipo de coisa, a gente dê a sua opinião, que ela é super importante para nós. Uma outra coisa também que eu gostaria de destacar é, se você gostou desse culto, eu gostaria que você compartilhasse com alguém que você gosta, alguém que você ama, uma família que você conhece, viu? Isso para nós é motivo de muita alegria mesmo. Então participe conosco, nós vamos ouvir uma música e logo em seguida a gente retoma para a continuação do nosso culto. Estamos preparando a nova campanha de missões estaduais para o ano de 2017. Mateus 9,35 é a grande motivação da nossa campanha, através do exemplo do Senhor Jesus Cristo, que percorria todas as cidades e aldeias pregando o Evangelho. Cheio de compaixão, a seara é grande demais. Todas as cidades. Também queremos alcançar os 172 municípios que ainda não temos igreja. E para isso contamos com você, com a sua oração, com a sua participação. Pregando o Evangelho, ensinando e curando, prosseguiremos. Somos igreja, Estamos aqui em Cesário Lange, a 150 quilômetros da capital em São Paulo, região de Sorocaba, e temos aqui nesta cidade a sede nacional dos Testemunhas de Jeová. Eles produzem literatura, eles exercem uma influência muito grande em toda essa região e nós cremos biblicamente de maneira diferente deles. Por isso queremos acender a luz em meio às trevas. somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Nós queremos seguir o exemplo de Jesus, então você deve iniciar juntamente conosco em oração. Todos os dias, às 9h35 da manhã, um grande mover de oração pelo nosso estado e juntos nós acenderemos a luz do Evangelho por todo o nosso grande estado de São Paulo. Deus abençoe você. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. Durante essa semana, nós tivemos alguns irmãos que fizeram aniversários e nós queremos aproveitar a oportunidade e parabenizá-los por mais um ano de vida. Dentre eles, nós destacamos a irmã Arlete Ramos Ferreira. Parabéns pelo seu aniversário, mais um ano de existência. Muito bom tê-la conosco. Deus abençoe. No dia 28, nós tivemos também
o Eliezer. Eliezer também fez aniversário, completou mais um ano de existência. Também o nosso parabéns, nosso obrigado. E desejamos que esta data se repita por muitas e muitas vezes. A irmã Ana Nunes, parabéns. Foi uma data muito significativa. Que Deus abençoe. A igreja se alegra com o aniversário de todos vocês. Parabéns. Deus abençoe. Irmãos, nós continuamos fazendo aqueles apelos, que são apelos normais, né? Vamos continuar contribuindo com as nossas cestas básicas para aqueles que estão passando momentos de dificuldades. E aproveitando esta oportunidade, nós convidamos você, membros da igreja, a fazer parte desse ministério, a aceitar esse desafio. Nós temos pessoas que estão passando por necessidades, são desempregadas por motivos que todos nós conhecemos, e a igreja tem ajudado, a igreja tem feito a sua parte. Então, se você ainda não fez, eis a oportunidade. A Bíblia diz, aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Então, nós solicitamos que você separe 1 quilo de alimento e entregue aos domingos lá na igreja, no horário das 3 até as 5, para que nós possamos ajudar a montar a cesta básica e imediatamente socorrer aqueles que, por motivos imperiosos, estão passando por necessidades. Além do grupo de membros da igreja, nós também temos um grupo de irmãos de grandes quantidades que estão aí precisando. Uma outra coisa agora, um outro pedido muito importante. Nós estamos chegando aí, já estamos vivendo o inverno e nós temos aí um grupo de pessoas que estão precisando de roupas, precisando de agasalhos. E se os irmãos têm agasalhos em condições, né? Aquele agasalho que é seu, mas você não usa mais, né? Ou talvez você tenha bastante agasalhos e gostaria de fazer uma doação, faça essa doação no mesmo horário que você entrega seus dízimos, suas ofertas, suas primícias, a partir das 15 horas, lá no santuário da Primeira Igreja Batista em Francisco Morato. Vá até lá, entregue, para a gente precisa socorrer pessoas que estão passando por momentos de dificuldades. Vai ser um prazer recebê-los. E continuamos ainda pedindo à igreja que ore, vamos orar um pelos outros, continuemos orando um pelos outros, vamos orar pela chegada das vacinas. Nós temos um grupo de crentes, um grupo de irmãos que foram vacinados, mas uma grande quantidade ainda não foi vacinada. Então a gente está esperando, né, suprir essa questão da vacina para que a gente possa, depois que todos tiverem condições, quando nós tivermos segurança, para nós voltarmos às nossas atividades presenciais. Por enquanto, ainda mantemos as nossas atividades não presenciais através das mídias sociais. Pela manhã, aos domingos, às 9 horas, nós temos nossa escola bíblica dominical. À noite, nós temos o culto a partir das 18h30 no YouTube. E às terças-feiras, nós temos nossos cultos de orações. As nossas atividades, elas têm sido muito boas e temos uma participação muito efetiva de membros da igreja. E nós queremos convidá-lo, você que é membro da igreja, ainda não participou conosco, não tem estado participando, participe, se integre, se envolva, esteja conosco. Isso para nós é motivo de alegria. Nós sabemos das dificuldades que a internet oferece, mas aqueles irmãos que tiverem condições, participe conosco, viu? Tem sido muito bom, Deus tem nos abençoado e, ao mesmo tempo, nós pedimos que os irmãos continuem orando. Nós temos tido perdas, né? Essa semana nós perdemos o irmão Derivaldo, lá na Bahia. O irmão Derivaldo foi membro da igreja durante um bom tempo. Nós queremos aí trazer um abraço aos filhos, principalmente Daniel, que tem estado conosco aos domingos à noite. Viu, Daniel? Que Deus te abençoe, Deus console o seu coração, console os corações dos seus irmãos, de suas irmãs, que Deus conforte cada um. Que o irmão Derivaldo esteve conosco, foi uma bênção, participou conosco, nós agradecemos a Deus o tempo que ele conviveu conosco e que Deus continue
abençoá-los, viu? Esse tem sido nossa oração, tem sido o nosso desejo. E vamos continuar orando um pelos outros. Há um monte de desafios, uma série de desafios, e nós queremos fazer frente aos desafios que se apresentam diante de nós. Lembramos a igreja que nós estamos em campanha de missões estaduais, viu? Participe. Deus abençoe, e vamos ouvir mais uma música, e logo em seguida a gente retoma para a pregação da palavra do nosso Deus. Que Deus abençoe todos vocês. Amém. Gostaria de convidá-lo para meditar na palavra do nosso Deus durante alguns minutos. E o texto que vai nos servir de base é o texto de Lucas, capítulo de número 19. Esse texto é o texto conhecido como Zaqueu o publicano. E o texto diz assim: tendo entrado em Jericó, Jesus atravessava a cidade. Havia ali um homem chamado Zaqueu, que era rico e chefe de publicanos. Ele tentava ver quem era Jesus e não conseguia por causa da multidão e porque era de pequena estatura. Correndo na frente, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, pois Jesus tinha de passar por ali. Quando chegou àquele lugar, Jesus olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje tenho de ficar em tua casa. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Ao verem isso, todos criticavam, dizendo: ele foi ser hóspede na casa de um pecador.
Zaqueu, porém, levantando-se, disse ao Senhor: Vê, Senhor, darei aos pobres metade dos meus bens, e se já prejudiquei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje veio salvação a esta casa, pois este também era filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Que Deus abençoe a sua palavra de nossos corações. Nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelos momentos, ó Deus, que aqui passaremos, ó Deus, meditando na tua palavra. Ensina-nos, ó Deus, a amá-la, e que ela, ó Deus, a tua palavra, Deus, possa falar aos nossos corações. Que nós, ó Deus, sejamos sensíveis, ó Deus, ao teu Espírito Santo, e deixemos, ó Deus, que a tua palavra, ó Deus, fale aos nossos corações, aos nossos entendimentos, ó Deus, e que haja, ó Deus, crescimento, ó Deus, para o nosso dia a dia, ó Pai, e para a nossa vida. Ó Pai, obrigado, ó Deus, por este culto. Obrigado, ó Deus, por aqueles que estão assistindo. E, ó Deus bendito, trabalhe, ó Deus, nesses corações. Pai, nós te pedimos tudo isso, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos pensar nesta ocasião sobre o tema Cristo de todos. A passagem de Mateus é uma passagem muito conhecida, principalmente quando se fala no nome deste homem chamado Zaqueu. A Bíblia diz que este homem chamado Zaqueu, ele residia na cidade de Jericó, e Jesus estava passando por aquela cidade, e aquele homem, então, ele desejava ver, desejava conhecer, de forma mais íntima, de forma mais direta, quem era Jesus. Tudo indica que Mateus já tinha prévio conhecimento, Zaqueu já tinha prévio conhecimento da pessoa de Jesus, quem era Jesus, o que ele fazia, os milagres que ele realizava. O texto que nós lemos deixa sobreentender exatamente isso, que Zaqueu já tinha um prévio conhecimento de Jesus. Por outro lado, também Jesus já tinha um prévio conhecimento de Zaqueu. Quem era Zaqueu? Vamos ver alguns detalhes que a Bíblia ela vai nos mostrando a respeito desse homem chamado Zaqueu, porque ele é uma figura muito importante, importantíssima para nós. A primeira coisa que nós observamos aqui no texto é que Zaqueu, a Bíblia diz que ele era chefe dos publicanos. Significa dizer que Zaqueu era um daqueles homens que normalmente cuidavam, gerenciavam a cobrança de impostos por intermédio dos próprios publicanos. Ele não cobrava impostos diretamente, esse não era o papel dele, não era a função dele. Mas ele tinha sob si uma série de publicanos, um grupo de publicanos que naquela região faziam as cobranças dos impostos que eram depois remetidos a Roma, remetido ao imperador, remetido ao império. E este homem, esse tipo de homem, normalmente era muito rico. Por quê? Porque ele normalmente ele reunia, após a cobrança dos impostos, ele reunia com os demais publicanos que cobravam diretamente, que iam nas casas ou que se assentavam na coletoria, num lugar apropriado para que as pessoas trouxessem os seus impostos. E ele, ao final do dia, ou não sabemos como é que era realizado esse tipo de gerenciamento, eles se reuniam. Tudo indica que havia uma reunião periódica entre aqueles homens para o acerto e para a prestação de contas daqueles impostos. Zaqueu, ele era um homem, por aquilo que nós podemos entender, Zaqueu era um homem de extrema confiança do Império Romano. Porque ele não iria colocar qualquer pessoa para a cobrança do imposto. Ele sabia da responsabilidade que ele tinha, também sabia do perigo que ele estava correndo no desvio de qualquer tipo de dinheiro
ou de impostos que fossem dirigidos diretamente a Roma. Então, esse homem, ele era um homem super importante. Ele não cobrava impostos, mas ele fazia o gerenciamento daquele grupo de publicanos que faziam a cobrança ou as cobranças dos impostos. Então, a figura desse homem é uma figura muito importante. Esse é o primeiro caso que nós podemos verificar aqui. O segundo caso que nós podemos observar é que Zaqueu, ele era um homem muito rico, e além de ser rico, era um homem que tinha uma outra coisa também que o texto destaca, era um homem de pequena estatura. Então, todo esse conjunto de fatos traz para a vida de Zaqueu um conhecimento e um enriquecimento extraordinário, principalmente para o exame do texto. Era um homem riquíssimo, era um homem que era chefe dos publicanos, e, além de tudo, era um homem que tinha uma estatura baixa. Essa estatura era a causa tudo indica que a estatura de Zaqueu era motivo de zombaria por parte de muitas pessoas, e a comunidade que ele vivia, a comunidade onde Zaqueu residia, onde estava a sua casa, na verdade, era um local em que as pessoas não tinham bons olhares para Zaqueu. Claro, porque Zaqueu, ele era tido como traidor. Todo aquele que era publicano, ele era tido como traidor. E ele não era bem visto diante da comunidade, das cidades que eles administravam, ou das cidades que eles administravam como cobradores de impostos. Eles não eram bem vistos pelo povo judeu. E, além de tudo, havia alguns momentos nessa cobrança de impostos e que havia muito conflito entre os cobradores de impostos, entre os publicanos e também entre a população que era cobrada. Em alguns momentos havia desonestidade, em algum momento havia opressão, em algum momento havia cobrança indevida. Em algum momento havia pessoas que não tinham como pagar, como devolver ou como entregar aqueles impostos cobrados pelos publicanos. E esses publicanos, na cobrança de impostos, eles eram bastante duros e opressivos, levando-se em consideração que eles também tinham que prestar contas, e quando eles iam prestar contas, eles também tinham que ser bastante sinceros sobre o risco de perderem os seus cargos, e além de perderem cargos, também receber penalidades, e chegando algumas dessas penalidades até a morte. Então havia uma rigidez, havia uma opressão muito intensa por parte dos publicanos para com aqueles que eram os pagantes, para com os munícipes, para com os moradores daquelas cidades em que os cobradores de impostos administravam e comandavam. Isso gerava entre eles um conflito entre a população, principalmente a população mais pobre, entre a população e os publicanos, criavam um clima de muitos conflitos, muitas dificuldades. E a Bíblia diz agora, a Bíblia nos relata que Jesus vai chegando nessa cidade de Jericó, e existia então este homem chamado Zaqueu, que era chefe dos publicanos. Esse homem desejava muito ver Jesus. É quando ele ouviu que Jesus estava se aproximando para a cidade de Jericó, ele queria ver a Jesus. Afinal de contas, ele tinha tido conhecimento, ele tinha tido notícia, e pode ser que ele tenha até mesmo tido alguma experiência de observar, de notar e de acompanhar alguns milagres ou alguns ensinamentos de Jesus. Portanto, Jesus era uma pessoa que despertava a atenção de Zaqueu. E aí a Bíblia diz que Zaqueu, quando ele ouve que Jesus está chegando à cidade, vai passar pela cidade de Jericó, imediatamente Zaqueu vai ao encontro de Jesus. Mas havia alguns impedimentos naturais, que impediam Zaqueu de ir até a presença de Jesus. O primeiro impedimento que nós temos ali
é que Zaqueu, quando ele chega àquela rua para ver Jesus, Jesus estava cercado de uma multidão compacta, Jesus estava cercado de todos os lados e não havia possibilidade de Zaqueu enxergar a Jesus. Não havia possibilidade de Zaqueu enxergar a Jesus, porque Zaqueu era de pequena estatura. Zaqueu não tinha altura suficiente para que ele pudesse ver Jesus e Jesus também pudesse vê-lo. Então havia impedimento tanto da parte de Jesus para ver Zaqueu, como da parte de Zaqueu para ver Jesus. Isso eu estou falando em termos de obstáculos naturais. E aí, Zaqueu então toma aquela decisão que a Bíblia relata. Zaqueu então, ele sobe a uma árvore. E a árvore que Zaqueu sobe para ver Jesus era uma árvore brava, era uma árvore cheia de espinhos. E mesmo assim, Zaqueu se dispõe a passar por todo aquele transtorno, toda aquela dificuldade, porque o que importava para Zaqueu naquele momento era ver Jesus. Não havia outra coisa que chamava a atenção de Zaqueu. E aí a Bíblia diz que Zaqueu sobe uma árvore nessa situação, uma árvore cheia de espinhos, uma árvore brava, e Zaqueu sobe naquela árvore e de lá de cima ele começa a contemplar a Jesus. Ele vê a multidão vai passando e Zaqueu está ali contemplando Jesus, vendo quem era Jesus. E aí a Bíblia diz que quando Jesus chega embaixo daquela árvore, Jesus olha para cima e Jesus disse para Zaqueu: Zaqueu, hoje me convém repousar em sua casa. Hoje me convém participar de um banquete na sua casa. Olha o que diz o versículo número 5. Quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e disse: desça depressa, Zaqueu, porque hoje preciso ficar em sua casa. Desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém ficar em sua casa. O texto, da maneira como ele está sendo colocado aqui, o texto, ele dá uma ideia de que não havia estranheza entre Jesus e Zaqueu. Porque Jesus se dispõe a ir à casa de Mateus como se fosse alguém que ele já tivesse um pré-conhecimento. E a ordem que Jesus dá a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém ir à tua casa. Hoje me convém, eu preciso, Jesus diz, hoje eu preciso ficar em sua casa. E aí diz a palavra de Deus que Zaqueu desce rapidamente daquela árvore, versículo de número 6, Zaqueu desceu rapidamente e recebeu a Jesus com alegria. Ele desce daquela árvore rapidamente e recebe Jesus com alegria. Olha que coisa extraordinária. Porque nós temos que levar em consideração alguns fatos que estão nas entrelinhas desse texto. O primeiro fato que nós temos que observar é que Zaqueu não era bem aceito pela sociedade. Zaqueu não era bem visto por aqueles que residiam naquelas cidades. Eu estou falando de Jericó e as cidades circunvizinhas. Porque o campo de atuação dos publicanos que estavam sob os cuidados de Zaqueu era um pouquinho mais amplo. Além de Jericó, envolvia também outras cidades. E nós podemos compreender que em alguns momentos de conflitos entre os cobradores de impostos e entre os publicanos, Zaqueu teve que se dispor a apresentar uma solução. E até mesmo, eu poderia dizer, sem medo de errar, até mesmo estabelecer penalidade para aquele que se negava, ou para aquele que estava criando transtorno, ou para aquele que estava tentando mostrar que a cobrança estava além daquilo que ele tinha. Então Zaqueu, ele era conhecidíssimo. Era conhecidíssimo porque a sua casa era uma casa que se destacava entre as demais casas. A Bíblia diz que ele era um homem rico, bastante rico. As companhias que ele tinha, as pessoas que frequentavam a sua casa. Então Zaqueu, ele era um homem conhecido, mas ao mesmo tempo que Zaqueu era um homem conhecido, Zaqueu era um homem que tinha
as pessoas tinham muito ódio deles, principalmente aqueles que os impostos eram cobrados de forma indevida, por parte daqueles que faziam parte do grupo de coletores, os publicanos, que estavam sob os cuidados desse homem chamado Zaqueu. Então ele tem algumas coisas que se destacam. Era um homem extremamente rico, era chefe dos publicanos e, além de tudo, era um homem que tinha as suas limitações. Quais as limitações que ele tinha? O fato de ser Zaqueu era um homem de baixa estatura. Esse homem, quando ele vai para o encontro de Jesus, ele sobe aquela árvore, Jesus olha para cima e vê Zaqueu, Jesus imediatamente diz: desce depressa, porque hoje me convém ficar em sua casa. Hoje eu vou ficar em sua casa. E aí a Bíblia diz que Zaqueu desceu rapidamente. E ele e Jesus tiveram um encontro, a Bíblia chama esse encontro de um encontro extremamente alegre. Jesus o recebeu com alegria. Jesus recebe qualquer tipo de pessoa com alegria. O pecado, ou o estilo de vida levado por esse homem chamado Zaqueu, era um estilo de vida marcado pelo ódio daqueles que normalmente o conheciam. Zaqueu, ele era considerado por aqueles que moravam naquelas cidades, ele era considerado como o pior tipo de pecador, o pior tipo de gente, o pior tipo de homem. Porque os publicanos, eles eram considerados traidores da pátria, traidores dos judeus. Imagine o ambiente, o clima que aquele homem experimentava, principalmente no período de colheita, no período de cobranças de impostos. Como era difícil. Então isso gerou nos corações das pessoas um certo rancor, um certo ódio, uma certa reprovação. Então Zaqueu era considerado como um pecador extremo, alguém que não tinha as mínimas condições de ir para o céu, segundo os pensamentos daqueles que tinham os seus impostos cobrados por aqueles publicanos. Era considerado como um ser desprezível. E deveria se evitar contato com Zaqueu. As amizades de Zaqueu eram amizades interesseiras, evidentemente, claro que sim. E aí diz a palavra de Deus que Jesus recebe aquele homem, quando ele desce daquela árvore, o recebe com muita alegria. Jesus o recebeu com muita alegria. Esse é o Jesus que nós conhecemos, esse é o Jesus da Bíblia, que recebe qualquer pecador, qualquer tipo de ser humano, Jesus recebe com alegria. Jesus não faz discriminações das pessoas. Jesus não está preocupado com o tipo de pecado que a pessoa esteja cometendo. Jesus não está preocupado com o estilo de vida que a pessoa está levando. Jesus está preocupado em restaurar a pessoa e mudar esse estilo de vida. O estilo de vida de Mateus para Jesus não interessava. O que interessava para Jesus era a mudança que poderia ocorrer no coração e na vida, no estilo de vida de Mateus. De Zaqueu, aliás, Zaqueu. E hoje, infelizmente, as pessoas ainda fazem algumas separações, aqueles que podem ir para os céus, aqueles que não podem ir para os céus, aqueles que vivem nesse tipo de pecados, então pessoas que jamais deveriam ir para os céus. Nós tivemos caso aí, a coisa de algumas semanas atrás, do cantor Paulo Gustavo. E nós tivemos que ouvir de alguns pastores, algumas lideranças evangélicas dizendo que estavam orando para a morte daquele homem. Porque já tinham classificado ele como pessoa ou como ser humano que não teria as mínimas condições de ser amado por Jesus Cristo. Já estavam fora dos padrões deles.
já haviam estabelecido um padrão para aquele homem, e aquele padrão dizia o seguinte: você não é filho de Deus, você não merece ir para os céus, e você não vai para os céus, e você tem que morrer, porque você é um estrago para a sociedade. Mas Jesus olha para Zaqueu e diz: Zaqueu, hoje eu vou ficar em tua casa. Hoje me convém ficar em sua casa. Olha bem o que diz o texto da palavra de Deus. Jesus olhou para cima e disse: desça depressa, Zaqueu, porque hoje eu preciso ficar em sua casa. Jesus precisava ficar naquela casa. Esse Jesus é o Jesus que precisa ficar no coração dos seres humanos. Ele precisa ter autorização para entrar no coração do ser humano. E Jesus vai para a casa de Zaqueu, diz a palavra de Deus, Jesus vai para a casa de Zaqueu. Chegando na casa de Zaqueu, olha bem o que diz o texto: desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Pecador falando mal de pecador. Pecador estabelecendo os padrões pelos quais o outro pecador deveria viver. Todos nós somos carentes da glória e da graça de Deus. Ninguém pode se vangloriar. Ninguém pode fazer acusações alegando que este e aquele e fulano e beltrano, pessoas dentro dessas categorias e dentro das categorias que não fazem parte do meu estilo de vida, que essas pessoas estão condenadas a irem para o fogo eterno. Eu não tenho direito de falar isso. Eu não tenho moral para falar isso. Essa questão não é uma questão que está restrita ao ser humano. Essa é uma questão que está restrita a Deus e à pessoa. Porque não somos nós, não é o ser humano que abre o caminho para o outro ser humano ir para os céus. Quem abre o caminho para o ser humano ir para os céus é Jesus. Não é o ser humano que morreu pelo outro ser humano, mas quem morreu pelo ser humano foi o próprio Jesus. Então, isso está fora das alçadas de qualquer ser humano, de determinar quem é que vai para os céus e quem é que vai para o inferno. Só há um meio do homem ir para os céus. O único meio de ir para os céus é Jesus. Foi Jesus que abriu o caminho para os céus, não há outro meio de ir. E há um hino do cantor cristão que diz: não irei entrar no celeste lá, se o caminho da cruz errar. O caminho é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai aos céus, ninguém vai ao Pai, senão por mim, disse Jesus Cristo. Portanto, aquele homem estava na casa de Jesus estava na casa de Zaqueu, participando de um banquete. Afinal de contas, Jesus foi para se hospedar na casa de Zaqueu. E hospedando-se na casa de Zaqueu, Zaqueu colocou diante de Jesus o que ele tinha de melhor. E ele promove um banquete para Jesus, e a Bíblia diz que ele estava com Zaqueu em sua casa, e ali também, junto de Zaqueu, havia um grupo seleto de pessoas, seletos dentro do conceito da sociedade daquela época. Não há dúvida de que havia ali naquele grupo, aquele conjunto de pessoas, alguns publicanos e também alguns fariseus. Eles estavam presentes e estavam lá na casa de Zaqueu, e Jesus no banquete com Zaqueu. E aqueles homens, então, aqueles sacerdotes, aqueles escribas, aqueles fariseus que estavam ali na casa de Zaqueu, eles começaram a questionar no interior dos corações deles. Havia uma luta muito grande no profundo da alma daqueles homens.
questões que eles estavam levantando e questões muito sérias. E as questões que eles levantavam eram exatamente essa: como pode alguém que se diz filho de Deus comer na casa de um homem que é pecador? Como pode um homem que se diz filho de Deus, ou o próprio Deus, estar junto, banqueteando na casa de um homem? Nesta hora, o coração deles se voltaram, evidentemente, para o Antigo Testamento, principalmente para o Salmo 1. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém na roda dos escarnecedores. Jesus estava ali participando daquele banquete, mas naquele banquete você tinha, além dos fariseus, você tinha ali também presente alguns publicanos que eram funcionários que viviam sob o comando de Zaqueu. Então, aqueles que estavam ali, eles não olharam para dentro de si, mas eles olharam para Jesus, olharam para Zaqueu e olharam para os outros que eram semelhantes a Zaqueu. E lá no interior do coração, então, ficava essa luta. Como pode, se ele realmente é Deus, e se ele é o Filho de Deus, como que ele não compreendeu isso? Como que ele não entendeu isso? Como que ele é capaz de ficar na casa de alguém que é pecador? E aí vem a surpresa generalizada. Jesus lança como se fosse uma verdadeira bomba, quando Jesus diz para aqueles que estavam presentes ali. Olha o que diz o versículo de número 7, eu vou ler o versículo 7 para a gente se contextualizar. Vendo isso, todos começaram a criticar, dizendo, todos, ele foi se hospedar na casa de um pecador. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, se roubei alguém, ou vou devolver 4 vezes mais. Quando Jesus parte para o diálogo com aqueles homens que ali estavam, revelando, colocando para fora o que eles estavam pensando em seus corações, Jesus torna aquilo público. Aquele tornar público de Jesus, aquelas coisas que eles estavam pensando em seus corações, impactou primeiramente o pensamento, a vida e a alma de Zaqueu. Zaqueu não teve a menor dúvida de que estava diante dele uma oportunidade que ele nunca tinha tido na vida. Ele estava diante de uma oportunidade que os bens materiais, as riquezas, o prestígio, o status, não poderia oferecer e não tinha oferecido. Zaqueu agora, ele sente que a experiência que ele está sentindo, ele nunca tinha sentido em nenhum outro momento da vida, nas mais variadas situações e nas situações de alegria plena e nas situações de vitórias, nas situações de pleno sucesso. Porque tudo indica, pelo texto que nós lemos, a gente pode entender que Zaqueu era um homem de sucesso. Era um grande administrador, um grande gerenciador. Zaqueu teve momentos extraordinários no meio daqueles homens, principalmente no meio dos publicanos, quando ele, evidentemente, foi exaltado como homem de sucesso. Mas mesmo todas aquelas experiências que os seres humanos desejam, experiência de sucesso, experiência de estar em grupo, experiência de ter dinheiro, experiência de ter bens materiais. Mesmo diante de todas essas experiências, Zaqueu colocou que essas experiências não eram suficientes diante da experiência que ele estava tendo agora, a experiência de ter um encontro com Jesus. E quando Jesus repreende aqueles homens, quando Jesus fala sobre a situação de Zaqueu, quando Jesus disse para aqueles homens que ali estavam presentes, Jesus disse
que, a partir daquele momento, aquele homem que era pecador, Zaqueu agora estava passando por uma experiência riquíssima, a experiência do encontro com o Senhor. Olha o que diz o texto. Vendo isso, todos começaram a criticar. Vendo a conversa de Jesus, a amizade de Jesus, o carinho de Jesus para com Zaqueu, a alegria de Jesus em ter Zaqueu e a alegria de Zaqueu em receber Jesus. Aquele ambiente agradável, aquele ambiente de paz, aquele ambiente de amor, aquele ambiente de cordialidade, aquele ambiente de generosidade, tomou conta daquela casa, tomou conta daquele coração, o coração de Zaqueu, e tomou conta dos corações de muitos que estavam ali, servindo, trabalhando e banqueteando-se com Jesus e com Zaqueu. Mas do outro lado, você tinha aqueles corações que estavam profundamente inquietos. E até certo ponto, há uma razão nas questões que os fariseus colocam. Razões essas que são razões éticas. Razões que foram levantadas no Antigo Testamento e que se cristalizaram ao longo dos anos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Na visão daqueles homens, Zaqueu estava dentro dessa categoria. Zaqueu era um homem ímpio. Além de Zaqueu ser um homem ímpio, ele também estava cercado de uma equipe de homens ímpios. Por quê? Porque eram traidores, porque eram cobradores de impostos, porque eles não estavam dentro dos padrões morais estabelecidos por aquele grupo de fariseus. Havia uma religiosidade latente na vida daqueles homens que estabelecia um padrão moral. E o padrão moral era exatamente esse. O padrão moral era que os publicanos não podiam ir para os céus, eram pecadores. E pecadores em grau absoluto acima dos demais pecadores, porque eles tinham sido considerados traidores do povo judeu. Então, aqueles homens, eles questionam, e agora Jesus vai de encontro aos questionamentos que eles fazem. E olha a observação de Jesus. Primeiro, Zaqueu, ele motivado por este ambiente extremamente alegre, um ambiente de cortesia, um ambiente em que colocava o ser humano no seu devido lugar, de pé diante de Deus. Olha o que diz a palavra de Deus. Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres, e se roubei alguém, vou devolver 4 vezes mais. Quatro vezes mais. Jesus lhe disse: hoje veio salvação nesta casa, porque também este homem é filho de Abraão. Hoje veio salvação a esta casa. A salvação que Deus oferece por intermédio de Jesus Cristo, ela é oferecida a todos os homens, independentes dos seus pecados, independentes da situação que vivem, independentes de suas religiões, independentes de qualquer coisa. Quem oferece salvação não é a religião, quem oferece salvação não é o ser humano, quem oferece a salvação não somos nós. Quem oferece a salvação é o próprio Jesus Cristo.
É Jesus que oferece salvação. E atentem bem para o que o texto, a palavra de Deus, traz no seu interior. Jesus disse: hoje veio salvação a esta casa. Isto é, hoje veio salvação para a vida de Zaqueu. Não importa o que você pensa, fariseu. Não importa o que você pensa, sacerdote. Não importa o que a sociedade pensa de Zaqueu. O importante agora para Jesus é que Zaqueu tinha sido sensibilizado pelo Espírito Santo de Deus. E Zaqueu tinha escancarado a porta do seu coração. E Jesus já tinha entrado no coração de Zaqueu para habitar com ele e ficar com ele até o final da vida de Zaqueu. Esse é o Jesus que veio para salvar e buscar a todos. E a salvação do ser humano, ela não depende das circunstâncias, ela não depende do que os outros pensam daquela pessoa. A salvação do ser humano só depende dele, particular, dele e Deus. Mesmo diante de todas aquelas observações dos fariseus, Zaqueu estava salvo, Jesus deu essa garantia. Porque foi fruto de um encontro de alma com alma. Foi fruto do encontro de espírito com espírito. A alma de Jesus encontra-se com a alma de Zaqueu. E espiritualmente, Zaqueu sente profundamente o que é estar próximo a Jesus, o que é ser de Jesus. E Zaqueu, a partir daquele momento, ele sentiu que não tinha mais o desejo de abandonar a Jesus, de ficar longe de Jesus, mas ele queria Jesus consigo. E ele, no interior do seu coração, ele abre o seu coração, e ele confessa seus pecados, ele arrepende-se dos seus pecados. Nós vemos nos versos anteriores, olha bem o que diz, a partir do versículo 8, Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor: a metade dos meus bens, Senhor, eu vou dar aos pobres se eu roubei alguém. Porque, na verdade, quando Zaqueu diz, se eu roubei alguém, porque, na verdade, Zaqueu não tinha roubado ninguém. Porque o que tinha acontecido com Zaqueu é que Zaqueu, ele cobrava dos cobradores de impostos. Zaqueu recebia dos cobradores de impostos. Pode ser que num determinado momento da vida, Zaqueu tenha, no início da sua carreira, Zaqueu tenha obtido lucros indevidos. Mas a prática de Zaqueu não era a prática dele ir lá e roubar alguém. Havia sim, sem sombra de dúvida, cobranças indevidas, havia opressão sim, sem sombra de dúvida. Mas ao mesmo tempo, Zaqueu não pode ser acusado diretamente de ladrão. E ele diz, se eu tenho, Senhor, se eu tenho roubado alguém, eu vou restituir. Olha bem o que diz o texto. Se eu tenho roubado alguém, se eu roubei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. E ele diz mais, a metade dos meus bens, Senhor, Zaqueu ficou de pé e disse ao Senhor, a metade dos meus bens, Senhor, eu dou aos pobres. Então, veja bem, Zaqueu daria metade de seus bens aos pobres e devolveria 4 vezes mais aquele que, porventura, ele tivesse roubado. Zaqueu, com essas palavras, Zaqueu mostra que arrependeu-se de seus pecados. Arrependei-vos dos vossos pecados, diz a palavra de Deus. Para alguém aceitar a Jesus, para alguém ter a sua salvação garantida, precisa arrepender-se de seus pecados, mudar de vida.
E essa mudança, tudo isso, todo esse processo, ele é operado pela pessoa de Jesus. É Jesus que vai tratar disso, é Jesus que trata dessas coisas no coração, no íntimo do coração do ser humano. Olha que nós temos aqui, quem está tratando dessas coisas é a alma de Jesus junto com a alma de Zaqueu. É o interior, é o encontro do interior de ambos. É a intimidade de ambos que agora estão exatamente convivendo, se relacionando, conversando, compartilhando entre si. Isso ocorreu na vida de Zaqueu. E Zaqueu, então, ele vai expressar aquela experiência profunda que ele teve com Jesus, aquela experiência de ter sido confrontado com o seu estilo de vida, com os seus pecados. Então, essa confrontação, ela não é feita da maneira como nós queremos que seja feita. Essa confrontação entre o ser humano e Jesus Cristo, ela é feita pelo próprio Jesus e o ser humano. Porque ele compreende, ele sabe quem nós somos, ele conhece nossas estruturas. E ele nos ama profundamente. E a Bíblia diz que ele não nos trata segundo os nossos pecados, nem segundo os nossos deleites, os nossos defeitos. Mas ele nos trata com amor. Foi isso que ele fez com Zaqueu. Não obstante aquele ambiente exterior, um ambiente extremamente hostil, um ambiente desagradável, um ambiente constrangedor, causado pelas questões que os fariseus levantavam. Mesmo assim, entre Jesus e Zaqueu havia um convívio, havia uma conversa, havia um diálogo de amor, diálogo de perdão, diálogo de compreensão. É isso que Jesus fez com Zaqueu, e é isso que Jesus faz com cada ser humano. E aí Jesus termina dizendo: de fato, o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Jesus não veio salvar os bons. Ele veio salvar os perdidos. Ele veio salvar os pecadores. Jesus disse que os bons não precisam de médicos. E quando as pessoas se julgam muito perfeitas, elas estão dizendo para Deus que elas não carecem de Deus, que elas não precisam de Deus. Portanto, Deus, na sua infinita misericórdia, Deus te abençoe. E que nesta noite, que nesta oportunidade, Jesus te alcance como alcançou Zaqueu, aí no íntimo do seu coração. Que o diálogo de salvação se estabeleça na sua vida, no interior da sua alma, e que você aceite Jesus. Deus te abençoe. Amém. Vamos orar ao nosso Deus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do teu santo e bendito Espírito conosco sejam hoje e para sempre. Amém. Que Deus dê a cada um dos nossos ouvintes uma semana de paz, uma semana de bênção para você.